Bom dia, pessoal, tudo bom? Dá só mais uns 3 minutinhos para o resto da turma entrar, e aí a gente já começa. Bom dia, Alexandre. Tudo Bom dia, bem? Renata, tudo bom? Seja muito bem-vindo, tá bom? Obrigado. Podemos começar ou a gente dá mais uns minutinhos Não, de podemos já tolerância? começar, tá? Porque nós temos uma hora também aqui no Meet, aí para não perdermos tempo e deixar alguns minutinhos para quem quiser fazer pergunta, nós podemos iniciar, tá bom? Tá, beleza então. Tá certo, pode seguir. Qualquer coisa eu vou estar por aqui, Legal, obrigado, Renata. Bom, tá bom? bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Colar e antes de falar de mim, só agradecer a participação de todo mundo. Fiquei curioso, a sala cheia hoje para um sábado. Nem sempre é assim quando a palestra ou o curso é no final de semana. Então, começar agradecendo todo mundo por disponibilizar o tempo de vocês para a gente estar nessa troca aqui. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Colar e tenho 51 anos e eu estou no mercado de educação à distância desde 92. Até dói falar
desse período, mas eu trabalhei a vida inteira nesse mercado, comecei a fazer estágio numa empresa de TI que desenvolvia cursos à distância em disquete. Isso foi até antes da internet. Desde então, eu não saí desse mercado, gerenciando projetos de cursos online, universidades corporativas, tanto no mercado corporativo quanto no mercado acadêmico. E nesses mais de 30 anos, eu passei por empresas de diferentes tamanhos e segmentos. Participei de projetos para Sebrae, Dataprev, Petrobras, Fiocruz, Furnas, Universidade Cândido Mendes e daí por diante. Tá? Então, se um dia acabar essa profissão, eu estou ferrado porque eu não sei fazer outra coisa. Hoje, a gente vai falar sobre educação aumentada e personalizada. Tá? Eu não sei como é que está o nível de todo mundo, então, em alguns momentos, eu posso estar falando algumas coisas meio óbvias para alguns, mas para outros nem tantos. Então, a gente vai dar uma passada no geral. Tá? Eu gosto de sempre começar falando do processo histórico. E já que a gente está falando de educação aumentada, é importante a gente ver do início, dar pelo menos uma passada rápida, da evolução do ensino à distância, principalmente aqui do Brasil. Então, muita gente, às vezes eu ouço falar que learning, educação à distância é algo novo, recente, não é. Educação à distância veio desde sempre, começando há décadas atrás no Instituto Universal Brasileiro. Não sei se vocês conhecem, eu lembro que quando eu era criança, há décadas atrás, eu ia comprava a revistinha da Turma da Mônica e ali na revistinha tinha essa propaganda do Instituto Universal Brasileiro. Você destacava ali, recortava, mandava pelo correio, pagava e você recebia os cursos em livros à distância. Eles mandavam pelo correio esses livros. Daí, a gente foi para apostilas impressas, enviadas pelo correio. Eu mesmo fiz uma pós-graduação, uma MBA de gerenciamento de projetos há um tempo atrás, à distância, e o pessoal da universidade que ministrava esse curso mandava as apostilas pelo correio para a gente estudar. Daí vieram os treinamentos em vídeo, de fita VHS, depois em DVD, e com o surgimento da internet, um pouco antes, as redes das empresas, que nas empresas os computadores eram todos interligados, e aí o conteúdo era distribuído nas redes. Depois veio a internet e o e-learning como é conhecido hoje. Eu falei isso só para ter uma introdução e para a gente chegar no momento hoje que é o cenário da educação hoje. Estou falando tanto no mercado corporativo como acadêmico. E aqui também eu estou falando de ensino presencial e também à distância pela internet. Ainda tem muita coisa, muita solução que não é boa no mercado hoje, mesmo em se tratando de internet. Então, o cenário da educação hoje, ele gera um baixo engajamento, uma desigualdade de aprendizagem, pegar nas escolas. Tem escolas que estão computadores de última geração, com ferramentas das mais diversas, e escolas que ainda estão no livro e quadro negro. Sobrecarga docente. A realidade do professor hoje aqui no Brasil não precisa nem explicar muito. Para o professor hoje ter um salário digno, ele tem que trabalhar em 3, 4 escolas, e isso gera sobrecarga enorme e conteúdos desatualizados, tanto no mercado corporativo quanto acadêmico. Então, o que a gente está ensinando hoje em algumas empresas não necessariamente é o que
que está em voga hoje, e também escolas e algumas faculdades. Faculdade, principalmente, que recentemente o MEC deu uma freada sobre o ensino online nas faculdades, justamente por causa de péssimos cursos que estão no mercado. Não estou dizendo que é geral isso, principalmente porque esse é o meu mercado. Existem soluções muito boas, existem soluções sensacionais, mas no mercado hoje tem muita solução ruim. Então, o cenário hoje, se eu for botar em linhas gerais, ele não é um cenário muito otimista para a educação. Não estou dizendo que é genérico e é geral. Como eu falei, existem soluções muito boas, mas não é a maioria. Uma evolução que essa é uma parte que é mais intermediária entre o e-learning tradicional e o que a gente vai falar hoje no tema principal é a gamificação. É uma evolução daquele treinamento online tradicional, tela, avançar, voltar, com uma coisa que eu ouvi muito de muito cliente dos projetos que eu participo. Eu quero fazer um projeto de educação à distância na minha empresa, mas eu não quero aquele cursinho com cara de PowerPoint, que é tela, texto, imagem, uma animaçãozinha simpática e passar para outra tela. A gamificação foi uma evolução desse ensino online que nada mais é do que aplicar elementos de jogos no treinamento. Isso enriquece muito mais o processo de ensino, isso não só de adultos, em geral. Eu não sei se todos vocês têm filhos. Eu tenho um filho adolescente de 14 anos que, quando eu quero chamar ele para almoçar ou fazer alguma outra coisa, e ele está sentado no sofá vendo televisão, ou ele está no videogame jogando, é muito mais fácil ele sair da frente da televisão e me obedecer do que ele sair do videogame ou do joguinho do celular. Porque quando a gente está vendo uma televisão, por exemplo, a gente está recebendo uma informação, é uma via de mão única. Quando a gente está, no nosso filho, ou nós estamos num jogo, aí já temos uma via de mão dupla, porque você, além de você estar recebendo informação, você também está interagindo com aquele conteúdo. Então, esse processo de aprendizagem é muito mais rico. Isso prende muito mais a atenção. Porque você só não está recebendo... Além de você receber a informação, você está mandando alguma ação para aquele jogo. Então, para quem tem filho, vai se identificar. A criança está vendo televisão, você manda ela sai para ir almoçar. Se ela está jogando, você vai ter que chamar 3, 4, 5 vezes até ela te obedecer. E pegando esse contexto de jogo, trazendo para o mercado de treinamento online, para a andragogia, que é o ensino de adultos, a filosofia é a mesma. Então, a partir do momento que a gente está interagindo com aquele conteúdo, a gente está recebendo pontos, está tendo um ranking, e você está interagindo com aquele conteúdo, então o processo de aprendizagem é muito mais rico. E isso é uma evolução do ensino tradicional. Trazendo aqui cases de projetos que eu participei, que são projetos reais para clientes. O primeiro aqui da esquerda é um treinamento para uma empresa de telecom que precisava treinar todos os funcionários sobre CIPA. Não sei se todo mundo conhece. CIPA é segurança do trabalho.
você tem que tomar todos os cuidados para evitar acidentes na sua empresa, numa indústria, numa fábrica. Então, todas as grandes empresas, principalmente indústrias, passam por auditoria sobre segurança de trabalho e precisam fazer esses treinamentos. E esses treinamentos são tão... Os conteúdos são tão grandes e intensos que eles falam até de acidentes com objetos cortantes e contaminação de ares. E como é um assunto mais duro, mais difícil, essa empresa de telecom, ela, para tornar o treinamento mais leve, a gente transformou num jogo. Então, você tem um personagem principal que ele vai explorando o prédio de onde ele trabalha, e a partir do momento que ele vai explorando numa ordem que ele quiser, ele pode ir para o último andar, interage com o personagem, depois vai para o segundo andar, acessa o computador. À medida que ele vai interagindo na sequência que ele quiser, as regras de CIPA são apresentadas para ele. E aí ele vai cumprindo desafios. A partir do momento que ele vai cumprindo desafios e ele vai recebendo quais são as regras que ele tem que seguir, indiretamente ele vai aprendendo sobre as regras de segurança do trabalho. Então, um conteúdo que é mais duro, que é mais difícil, a partir da gamificação, tornou o treinamento muito mais atraente. Aqui, no outro exemplo, de uma seguradora que eles precisavam fazer um treinamento de reciclagem para todos os funcionários da empresa, desde de nível de secretário até alta diretoria. A empresa é uma seguradora nível Brasil que tem diferentes tipos de serviços. E, além disso, eles ainda tomaram uma decisão estratégica que todo funcionário da empresa poderia ser um vendedor em potencial. Então, o funcionário da área administrativa está lá no final de semana, num churrasco com os amigos, por que não falar sobre os produtos que a empresa dele vende e ele ganha uma comissão ali? Então, eles fizeram essa campanha interna de marketing da empresa, de que todos os funcionários poderiam ser um vendedor em potencial e ganhariam comissão. E, além disso, eles queriam fazer uma reciclagem sobre a cultura da empresa. Então, a solução que a gente pensou na época foi um jogo de tabuleiro. A gente fez uma competição anual, que é a Trilha do Conhecimento, em que você pode escolher o personagem que você quer, o bonequinho aqui ou a bonequinha. O personagem vai andar no jogo, tá andando no tabuleiro e vai tendo perguntas randômicas sobre a cultura da empresa, sobre algum produto que a empresa vende e dinâmica de jogo. Sorte revés, volte 3 casas, você perdeu 1 minuto, ou então alguma dica, você sabia com alguma dica de alguma informação que vai aparecer lá na frente. Então, o que seria um treinamento de reciclagem, que poderia ser de uma dinâmica mais chata, virou um jogo de tabuleiro online e virou uma competição anual da empresa. Então, todo ano tem essa competição, todo ano os funcionários precisam fazer essa prova e quem tirou a maior nota em menos tempo é o campeão da área. Mas se a gente for pensar a fundo, objetivamente, isso nada mais é do que uma avaliação de múltipla escolha, mas transformado na dinâmica de jogo que ninguém gosta de fazer prova. Prova é um negócio chato, que você tem que parar, estudar. Mas quando a gente leva para a dinâmica do jogo, e isso vira uma competição, o engajamento foi muito maior. Então, a parte de gamificação, ele é uma evolução do e-learning tradicional, mas não é o nosso ponto principal aqui. Aqui a gente vai falar sobre educação aumentada e personalizada. Que a gente aqui é uma evolução de extremos. A gente está desde o quadro negro
que é uma invenção de séculos atrás, até educação imersiva, que é o ponto da nossa conversa hoje. Mas o que é educação aumentada? O que isso significa? Do que a gente está falando? A gente está falando de um modelo de aprendizagem que ela integra tecnologias imersivas, uma realidade virtual. Isso, apesar de ser uma solução ainda cara, falando em nível Brasil, grandes empresas já usam nos seus treinamentos. Muita gente, quando a gente fala de realidade virtual, muita gente remete ao videogame, ao joguinho que o nosso filho está jogando na evolução do videogame. Não, isso, levando para a área de educação, isso transforma a experiência do treinamento, e isso bota no outro patamar. Isso, o nome já diz, é uma tecnologia imersiva. Você vai botar aquele óculos de realidade virtual, você está dentro daquele mundo. Então, para treinamentos mais delicados, tipo um estudante de medicina que vai fazer vai virar um cirurgião, e ele precisa fazer uma cirurgia de alto risco, ele tem que aprender a mexer no cérebro de uma pessoa. Esse tipo de solução, um treinamento que ele vai botar o óculos de realidade virtual e vai simular como se estivesse mexendo no cérebro, o ensino dele vai ser muito mais rico. Ou então, um engenheiro que vai trabalhar com motor de avião. Ele tendo essa parte imersiva, vai ser muito mais rico do que ele receber uma apostila, ler essa apostila aqui para você entender como funciona um motor de uma empilhadeira. Então, aqui a gente está falando de um outro patamar que bota o processo de aprendizado num nível muito mais acima de qualquer solução. Começando em tecnologia imersiva, falar de realidade aumentada. Esse tipo de solução não é tão famosa quanto a realidade virtual, mas é muito usada e é muito interessante. Então, é uma tecnologia que você sobrepõe ele, aponta a câmera do seu celular ou do tablet para uma imagem e no celular aparecem várias outras informações. Então, eu até botei aqui um exemplo. Você apontou a câmera do tablet para uma planta, dentro do tablet ou do celular, aquela planta já se transforma em 3D. Então, isso torna também o ensino muito mais rico, porque as possibilidades são infinitas. E isso é usado hoje tanto para o mercado de educação e é usado muito também para publicidade. Publicidade usa muito. Você passa o teu celular, a tua câmera do celular num QR Code de uma loja, já começa a aparecer uma loja de roupa, você já começa, aparece no celular dicas de combinação daquela roupa, ou então você passa ali, está no cinema, você passa da sua câmera do celular ali num QR Code ou numa imagem que está ali na entrada do cinema, e já começa, os personagens do filme, do desenho, já começam a aparecer no teu celular. Então, é uma evolução, como eu falei, e torna o processo de aprendizagem muito mais rico. Aqui um exemplo real também de um projeto feito com realidade aumentada. Esse projeto foi feito por uma empresa que desenvolve e produz componentes de um aparelho de celular. Então, eles davam para todos os funcionários esse folhetinho aqui, esse flyer, e quando a gente passava a câmera do celular por cima da imagem,
no celular ele já já aparecia uma personagem apresentando aquele mini treinamento e aparecia uma animação que um celular se desmontava e cada componente da estrutura do celular era apresentado ali. E o funcionário dessa empresa, ele recebia um papelzinho com essa imagem. Só isso. E aí ele passava a câmera do celular por cima e todo o celular, todos os seus componentes eram destrinchados ali, o celular era desmontado e todo o seu funcionamento, todos os seus componentes eram apresentados para ele. E esse tipo de treinamento, existem diversas vantagens. Você tem é muito mais fácil apresentar todo um fluxo de trabalho. Aqui a gente vai pegar um outro exemplo, a linha de montagem numa fábrica. Apertar parafuso, botar a porquinha, depois bota ali monta o componente, passa para frente. Você apresentar a linha de montagem é muito mais interessante. E você fazendo isso, você aumenta o engajamento, porque é muito legal, é muito interessante você fazer isso do que você simplesmente sentar na sala de aula, botarem um vídeo e explicar como é que é. Aqui não, você está brincando com o seu celular. Então, é muito bom essa metodologia, é muito interessante, não só para treinamento, como um reforço pós-treinamento. Então, você faz todo um treinamento, dependendo da estrutura da empresa, do que vai ser treinado, do que vai ser ensinado, você ensina, apresenta todo aquele conteúdo e depois passa isso como um reforço, levando para a área acadêmica das escolas dos nossos filhos. Isso vai acontecer, passa ali, você está falando sobre a pré-história, passa ali, na época dos dinossauros, passa ali o celular em frente a uma imagem, um desenho, um QR Code, e ali tem todos os tipos de dinossauros que vão aparecer, relevo, vegetação, e ensinar química, ali a parte das moléculas, e por aí vai. E então, além disso, além de estar no virtual, o treinamento é muito mais seguro e controlado. A gente está ali no meio online, você não tem risco nenhum. Então, a realidade aumentada, apesar de menos conhecida do que a realidade virtual, é uma ferramenta usada muito, é uma tecnologia muito interessante que é muito usada, tanto na área de treinamento das empresas e usada mais ainda na área de publicidade. Agora já a outra evolução, que é a realidade virtual, que é muito mais conhecida e muito mais interessante, que é um ambiente simulado que você vai botar aquele óculos ou um capacete e você literalmente entra naquele universo. E, como eu falei, além de você entrar naquele universo, você, a partir dos seus movimentos, você vai interagindo ali com o que está naquele treinamento. Então, isso leva o treinamento para um outro patamar. Saiu do quadro negro e vai ali para o... Você entra naquele ambiente e as possibilidades são infinitas. E isso, apesar de muita gente, como eu falei, vincular isso à parte de videogame e jogos, quando a gente leva isso para a parte de gamificação, para treinamentos, é um treinamento extremamente rico. Pegar aqui um exemplo também, uma situação real de um projeto para um banco que é um banco que financia imóveis. Qualquer um de nós pode chegar lá naquele banco
financiar um imóvel e você vai pagar, você vai estar pagando ao banco, mas você vai estar comprando aquele imóvel. E esse banco ele precisava fazer um treinamento para a equipe que ia avaliar os imóveis para avaliar quanto ele custaria. Então, aquele técnico ele tem que ir no apartamento, tem que ir no prédio para ver se o apartamento tem infiltração, se tem rachadura, se tem algum problema, o que tem no prédio, se o prédio tem garagem, se tem academia, se tem área de lazer. E aí, esse banco ele fez um jogo, uma simulação em realidade virtual, em que o avalista botava aquele óculos e ele entrava em diferentes prédios e ele simulava ali. Ele entrava no apartamento e apontava ali, ó, aqui, se você reparar aqui, tem uma infiltração aqui nesse banheiro. Se você olhar aqui essa estrutura dessa parede, tem uma rachadura. E, além de ensinar os problemas que ele veria no imóvel, ele também tinha vários exemplos do que valorizava. Então, o prédio tem piscina, tem academia, e o avaliador desse banco, ele, a partir dessa realidade virtual, ele tinha um processo de aprendizagem muito mais rico, muito mais interessante. E aqui entra um outro patamar, que é a inteligência artificial, que é o que todo mundo fala hoje. Não tem jeito. Qualquer reunião, qualquer roda de amigos, o que é falado hoje é inteligência artificial. A gente entra no LinkedIn hoje, a cada 20 postagens, 15 são de inteligência artificial. E o que é inteligência artificial? Do que a gente está falando? A gente está falando de uma tecnologia que, por trás dela, tem tem grandes volumes de dados e o algoritmo ali vai, dependendo do que você perguntar para ele, a inteligência artificial vai te responder a partir desse grande banco de dados. Falando a grosso modo, a inteligência artificial nada mais é do que isso, mas existe a regenerativa. A inteligência artificial ela vai aprender a partir do que você vai ensinando para ela. Então, ela vai te dar todas as informações que existem hoje no mundo, em todos os bancos de dados, e ela vai simular o raciocínio humano. Então, e a inteligência artificial hoje já está levando um treinamento também para um outro nível, para um outro patamar. Porque qualquer coisa que você perguntar para ela, se é uma informação existente no mundo, ela vai te responder. E trazendo a inteligência artificial para a área de educação, quais são as vantagens? Primeiro que ela vai, e é o mais importante de todos, ela vai adaptar o conteúdo para o desempenho do colaborador. Porque uma das vantagens do ensino à distância é que cada um estuda no seu ritmo. Então, se tem um curso que está na internet e o funcionário tem uma semana para fazer, tem funcionários que são mais rápidos que vão terminar aquele curso em 2 dias. Tem funcionários que não têm tanta facilidade de aprendizado que vai precisar da semana inteira. A inteligência artificial vai levar isso para outro patamar. Além de cada funcionário ter o seu ritmo, a inteligência artificial ainda vai adaptar o conteúdo para o nosso nível de aprendizado. Então, se eu sou um funcionário de uma empresa que eu já conheço um pouco daquele assunto, a inteligência artificial vai adaptar
a gente chama de ensino adaptativo. A inteligência artificial vai adaptar aquele conteúdo. Se eu já conheço, ela já vai ir um pouco mais além, já vai botar um conteúdo mais avançado. E no mesmo treinamento, se eu sou um funcionário que eu não sei nada, que eu tenho muita dificuldade sobre aquele tema, a inteligência artificial vai adaptar aquele conhecimento aquele conteúdo para um nível mais básico. Então, a gente tem uma mesma matéria, o mesmo conteúdo, em que o aluno A pode, que já domina, já conhece, ele vai ter um ensino muito mais rico, e o aluno B, que não conhece nada, ele vai começar mais do básico, para ir aí assim evoluindo. Além disso, a gente tem tutores inteligentes. Então, se eu não entendi, ele vai explicar de uma outra maneira. Se eu não entendi, vai explicar de uma terceira ou quarta maneira até que a gente consiga entender. E aí, as possibilidades de caminhos de ensino são infinitas. Então, pode explicar com exemplo, pode explicar fazendo fluxograma, pode explicar com infográfico, pode explicar com uma animação. E os tutores, a partir da inteligência artificial, a parte de tutoria, além de ser automática, vai ser muito mais rica. Trilhas adaptativas, como eu falei, cada aluno na mesma matéria, cada aluno vai receber aquela matéria apresentada de forma diferente, e um feedback personalizado. Então, se chegou numa prova, eu respondi de uma maneira, a gente, como aluno, vai receber um feedback totalmente direcionado para aquela minha resposta. Se eu falei uma besteira muito grande na minha resposta, a inteligência artificial vai responder explicando mais o porquê que eu errei. Se eu tive uma resposta que eu acertei mais ou menos, o feedback já não vai ser tão rico. Então, o feedback vai ser totalmente personalizado ao que eu respondi numa questão. Então, a inteligência artificial também leva o treinamento para um outro patamar. Somando tudo isso, somando a inteligência artificial com realidade virtual, com realidade aumentada, a gente chegou no máximo de possibilidades para a educação hoje. Então, a gente tem personagens virtuais que vão responder de forma natural e personalizada. Ele vai estar lá, ele não vai dizer só o que você mandou ele dizer, ele vai estar lá interagindo com o aluno. Vão ter análise de tempo de respostas, decisões e interações. Então, se eu demorei para responder, se eu estou lá jogando, lá fazendo o treinamento, fazendo uma imersão ali com a realidade virtual, se eu demorei meia hora para achar a solução do problema, ou se eu demorei 5 minutos, ou eu tomei diferentes decisões, a inteligência artificial vai fazer toda aquela análise e instantaneamente ela vai gerar um relatório. Uma empresa de RH que vai fazer um jogo, tirando um pouco da educação e levando para outras áreas. Então, uma empresa de RH que vai receber 1.000 currículos e quer fazer uma triagem e aí resolve fazer um jogo de tomada de decisões e vai ter uma interpretação da IA depois. A IA instantaneamente já vai ter o resultado de todas as decisões, de todo o tempo de resposta daqueles 1.000 candidatos que mandaram currículo e participaram do jogo. São ambientes que vão acelerar a adaptação e padronizar processos. E a IA vai identificar erros e orientar as melhores ações de ambientes críticos e com segurança.
E o que muda na nossa realidade? O que muda em termos práticos? Os professores, eles não são mais aqueles detentores 100% do conteúdo. O professor vai ser muito mais um facilitador do que aquele dono do conteúdo que vai estar ensinando o aluno. E não é ele também, ele não vai ser um corretor do aluno, ele vai ser um mentor. Então, o professor, futuramente, quando isso já tiver muito mais disseminado, ele vai ter um papel muito mais de facilitador daquele ensino e de mentor do aluno para o dia a dia. E o que muda para o aluno? O aluno vai ter muito mais autonomia, ele vai seguir o seu próprio ritmo. Então, se eu tenho muita dificuldade, eu vou ter mais tempo para estudar a partir daquelas imersões. Se alguém tem mais facilidade, vai fazer muito mais rápido. Eu vou ter autonomia, eu que vou interagir, eu vou seguir o caminho que eu quiser, eu vou estar livre para brincar naquela imersão. Eu vou ser o protagonista e o meu aprendizado vai ser muito mais prático. E, para terminar, as aplicações de tudo que a gente está falando. Tá? Eu acho que os entendimentos de vocês serão muito mais fáceis com exemplos reais. Então, como eu falei, se o aluno lá está fazendo uma faculdade de medicina e quer ser um neurocirurgião, se ele está lá fazendo uma cirurgia no cérebro da pessoa, se ele errar 1 centímetro para lá, a pessoa morre. Vai fazer uma operação, transplante de coração. Se der alguma coisa errada, a pessoa morreu. Então, você tendo matérias de realidade virtual, em que você vai estar simulando ali uma operação, um transplante de coração, uma operação, mexendo no cérebro de uma pessoa, se você tem isso dentro de uma realidade virtual, o seu entendimento vai ser muito mais fácil. Montagem e manutenção de motores completos, é a mesma coisa, complexos. Entendeu? Se o cara é um engenheiro que vai estar montando um motor de um avião supersônico, ele ali botando uma realidade, dentro de um mundo de realidade virtual, ele vai estar lá abrindo, desmontando o motor do avião, vendo aquela pecinha, e se ele botou uma pecinha errada e o avião virtualmente decolou e explodiu porque ele não botou a pecinha certa, virtualmente foi o avião que não morreu ninguém. Então, operação de máquinas pesadas, você vai lá aprender a mexer naquela empilhadeira, retroescavadeira gigante. Uma simulação de linha de produção para reduzir erros e retrabalho. Tem aquela linha de produção que todo mundo faz, cada um faz uma partezinha até que no final tem um resultado final. Você aprender isso numa realidade virtual é muito mais fácil você entender todo o processo e reduzir erros aprendendo virtualmente depois. Procedimento de segurança em altura, espaços confinados. Treinamento e combate a incêndios industriais. Isso existem empresas, principalmente aqui no Brasil, que vendem treinamentos de realidade virtual de combate a incêndio. É muito mais seguro para o bombeiro começar a aprender no ambiente desses do que treinado, ele mal treinado e para o incêndio depois. Treinamento de emergências, parada cardiorrespiratória, treinamento de enfermagens, como fazer coleta de sangue,
gestão de crises, protocolos, evacuação, saída de emergência. Eu já vi treinamentos em grandes hotéis que eles botam o funcionário do hotel com aqueles óculos e quando tem algum protocolo de emergência que tem que ter uma evacuação, eles fazem uma simulação ali virtual. Desastres naturais, como que o bombeiro ou o técnico ali da Defesa Civil vai ter que aprender a agir em enchentes, terremotos, simulador de voo, ou até, não sei se todo mundo aqui acompanha a Fórmula 1, os pilotos fazem muitos treinos com realidade virtual ali simulando a pista de corrida. Direção defensiva para motoristas, feedback, negociação e comunicação assertiva. Isso é muito mágico. Você vai treinar os seus vendedores a como negociar ou a como ter uma comunicação assertiva com os clientes. A gente pode criar um jogo de realidade virtual em que ele vai estar lá simulando uma venda. E aí, nessa simulação, vem diferentes tipos de clientes com diferentes argumentações, clientes virtuais extremamente difíceis que vão dificultando ali a negociação, e ele ali, naquele joguinho ali, ele vai poder aprender a interagir em diferentes cenários. Então, é muito mais rico, é muito mais interessante para vocês entenderem tudo isso que eu falei. Eu sei que o tempo é curto, a gente não tem uma hora, não tem mais que uma hora, mas vocês visualizando essas aplicações do que eu apresentei mais cedo, fica muito mais fácil vocês entenderem na prática. E algumas mensagens finais que eu acho que é extremamente importante. O uso das ferramentas precisa ter propósito e relevância. Isso é um problema que acontece muito no mercado, tanto de educação ou no mercado corporativo. Às vezes o cliente fala, eu quero investir dinheiro em realidade virtual para os meus treinamentos. Tá, mas para quê que você quer fazer isso? Qual é a relevância? O que vai mudar? O que vai melhorar? Então, o caminho, a primeira mensagem que eu deixo, principal, é que tudo isso que eu estou falando são ferramentas. Precisa ter um propósito. Quando alguém falar, eu quero fazer um projeto com realidade virtual, já começa errado. Porque a realidade virtual, ou a realidade aumentada, ou até a inteligência artificial, são ferramentas. A gente não começa com elas. A gente primeiro tem um problema, tem que ter uma relevância. Eu quero... Qual o meu objetivo aqui com o meu treinamento? Eu quero que os funcionários aprendam a negociar com clientes difíceis. Eu quero que os bombeiros daquela prefeitura, daquela cidade, tenham mais segurança em agir em momentos de incêndio. Então, primeiro você tem que ter um problema, um propósito, tipo, o que eu vou resolver, o que eu tenho que resolver. E a relevância é o que vai mudar com aquilo. Eu preciso entender, eu preciso ter muito bem claro qual vai ser a relevância daquela ferramenta no dia a dia dos nossos alunos. O que vai melhorar na vida deles? O que vai melhorar para a empresa que eu trabalho quando o funcionário está fazendo treinamento com realidade virtual e com feedback mais direcionado, com inteligência artificial. Então,
Alexandre? Oi. Desculpa eu interromper você. Você tem 10 minutos, tá? Não sei Tá. se você vai. Eu tô terminando, Jô. Não, tranquilo. É só porque tem alguns comentários no chat. Ah, tá. Se você quiser depois, né, conversar sobre. Tá, Mas é tá 10 bom. minutos, tudo bem? Tá ótimo, então. Então tá. Obrigado, Jô. Então, precisa ter propósito e relevância. E a última mensagem que eu daria para vocês é que o futuro da educação é humano. A gente, em nenhum momento aqui, eu estou dizendo ou estou defendendo que uma realidade virtual ou uma realidade aumentada vai substituir o professor. Nunca vai. O futuro da educação, independente da tecnologia, o humano ainda é o protagonista. O papel do professor é importante, ou como mentor, ou como facilitador, vai mudar, mas o papel do professor continua sendo extremamente importante. A tecnologia vai potencializar o papel do professor. Então, essas são as duas mensagens finais que eu acho extremamente importantes. Tá? Como a Júlia comentou, eu vou ver aqui as perguntas, ver o que a gente perguntou, mas depois eu posso. Eu vou deixar aqui o meu e-mail e meu chat para ver o para dar os meus contatos para vocês, eu posso mandar a apresentação para vocês depois. Então, vamos ver. O Paulo Ricardo, porque é interessante ter uma aula de realidade virtual, é muito interessante. A Rosana possibilita tempestade de ideias, chegar ao objetivo final. Poderá ser, não entendi, uma tempestade, um brainstorm, chega ao objetivo final que poderá ser contraditório às noções iniciais. Como eu falei, deixa eu ver. Como a IA ajuda o brainstorm, não substitui. Não, não vai. Rosana, a IA não vai substituir um brainstorm, porque eu até. Basicamente, foi. Rosana, complementando aqui o que você falou, realidade virtual, realidade aumentada e IA nunca vão substituir, quer dizer, nunca, né, a gente não pode afirmar que a evolução hoje está indo tão rápido que a gente não pode afirmar o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Mas um brainstorm não vai ser substituído pela IA. A criatividade humana não vai ser substituída pela IA. Então, a IA pode pegar uma sinfonia ou uma pintura de um pintor famoso, a IA vai poder pintar igual, vai poder replicar aquela música, replicar aquela sinfonia, vai poder criar, desenhar um quadro, pegar minha foto e botar minha foto no estilo impressionista. Mas, pelo menos hoje, a criatividade humana não vai substituir. Ela pode aprender com a gente, e o que ela aprender com a gente, ela vai poder replicar mais para frente. Aí a inteligência artificial é regenerativa. Ela vai aprender com a gente. Mas o processo criativo não tem como substituir. Pelo menos hoje. Tá, pessoal? É isso. Eu sei que eu falei tudo muito rápido, porque a gente só tem uma horinha. Quando a gente tem os momentos de cursos, a gente tem um pouco mais tempo, dá para aprofundar mais. Mas eu falei meio um tempo
um pouco mais reduzido, foi o que deu para a gente resumir nesse meio tempo. Eu vou deixar aqui os meus contatos no chat. Se alguém quiser essa apresentação, eu posso mandar depois a apresentação para quem quiser. Os meus contatos estão aqui no chat. Eu posso mandar essa apresentação para vocês depois. Eu só não vou poder mostrar os cases, que tem questão de contrato de confidencialidade. Eu posso mostrar no máximo até aqui. E aí eu mando para depois para vocês a apresentação para quem quiser. Tem os cases. Beleza? Tá aí os meus contatos. É isso, pessoal. Espero poder ter contribuído. E, de novo, agradecer por todos que separaram um momentinho no sábado de manhã para poder participar dessa palestra. Agradeço a vocês. Obrigada, Alexandre. A gente agradece a sua participação. Obrigada a todos. Depois vocês vão ter acesso. Vocês vão ter acesso à gravação e tudo mais, tá bom? Muito obrigada a todos. Bom finalzinho de manhã. Bom almoço para todo mundo. E nos vemos à tarde com a palestra do Wesley, tudo bem? Um abraço a todos. Obrigada.